Então, nós estamos de volta, nós vamos fazer o nosso painel, 27ª Teórica, Educação e Função dos Médiuns, Preparo e Cuidado dos Médiuns. Nós separamos em dois assuntos, então, o grupo 1 e o grupo 2, eles estudaram Educação dos Médiuns. Quem que é do grupo 1 e do grupo 2 que vem aqui para falar? Pode vir aqui, por favor. Cada um fala um pouquinho, um complementa. Cadê o grupo 2? Ali. A marcação. Por top? Não, você vai falar só a educação dos médiuns. Pode falar o que você quiser. Pode falar? E você, se quiser completar alguma coisa? Tá bom. Gente, boa noite. Então, o texto que foi passado para a gente, Educação dos Médiuns. Então, esse texto é uma compilação do livro No Invisível e do livro dos Médiuns, falando de todos os tópicos que são importantes para o desenvolvimento mediúnico. Então, ele coloca para a gente que nós seremos responsabilizados por como conduzirmos a nossa mediunidade. Se não estudarmos, não tivermos disciplina, não buscarmos a moral no trabalho, a gente vai responder perante a nossa consciência e perante Deus, né? Eu gostaria de colocar que o Hermínio de Miranda, ele fala que mediunidade não é para amadores, ou seja, a gente precisa saber o que está fazendo, não pode entrar sem estudo. E o Emmanuel fala para a gente que a primeira obrigação do médium é evangelizar-se antes de começar o trabalho mediúnico. Então ele coloca para a gente que a visão que o candidato ao desenvolvimento mediúnico precisa ter é a de encarar a mediunidade como uma coisa sagrada, né? Como uma missão, como uma tarefa que, se bem utilizada, vai contribuir também para o aprimoramento moral e para o resgate do médium. Ele coloca para a gente que a mediunidade com o espiritismo, com a doutrina espírita de Allan Kardec, ela é indispensável para que a pessoa consiga dar uma orientação elevada para obter equilíbrio psíquico e para cumprir a função de prática no bem da mediunidade. Coloca que durante o desenvolvimento é natural que o médium encontre algumas dificuldades no início, porque elas servem justamente para testar a paciência, a perseverança. Inicialmente são espíritos inferiores que vêm se comunicar, que vêm trazer sensações, mas que com o tempo o fruto a ser colhido pela perseverança e aprimoramento do desenvolvimento mediúnico será a companhia dos bons espíritos, dos espíritos superiores, né, que vão aos poucos realizando uma harmonização fluídica, e a partir daí os trabalhos vão se desenvolver já em contato com espíritos de ordem mais elevada, né? Não vou falar mais porque tem ainda muita coisa para falar, eu vou deixar o colega. Não, mas pode continuar, tá ótimo. Não, você Fica de cá, eu fico de lá, só te olhando. Você que manda. Pode continuar, tá? Bom, um ponto que a gente abordou então na nossa reunião ali foi que não só a reunião mediúnica, não só o médium, mas todos os componentes do grupo mediúnico precisam se conscientizar de que nós médiums não somos os protagonistas, não somos os atores principais. Eles comparam com uma orquestra, né? Uma orquestra sinfônica, cada médium é um instrumento, toca uma nota diferente e precisa se esforçar para estar afinado. Mas quem vai executar a música são os espíritos, é a espiritualidade, a equipe espiritual. Então o nosso papel é servirmos de instrumentos fiéis, instrumentos afinados, instrumentos preparados, dóceis e humildes para o trabalho. Então, esse pensamento, quando a gente incorpora ele bem, nos ajuda a combater a vaidade, o orgulho, a prepotência, né? E tantas outras dificuldades que a gente tem aí quando a nossa faculdade começa a desabrochar. É importante também
o grupo mediúnico, os espíritas, terem em mente que não devem elogiar aquele que está desenvolvendo a mediunidade, aquele que está se destacando. Porque o médium, consciente da sua missão, ele sabe que, acima de tudo, é um devedor. Salvo raros casos de missionários que vêm, né, nós somos devedores e não fazemos nada além da nossa obrigação. Então, se a gente está cumprindo a nossa obrigação, somos devedores, a gente não tem que se envaidecer realmente de nada. E os colegas, né, que presenciam o desenvolvimento mediúnico também, atentos a isso, devem dar uma colaboração não por meio de elogios, mas por meio de vibrações positivas, de orações, de incentivo através do trabalho, da dedicação, da perseverança, né? Então, essa é uma forma que a gente deve buscar encarar. Por quê? Porque lidar com espíritos é como lidar com homens, né? O Hermínio de Miranda coloca que os espíritos não são diferentes dos homens. Existem homens de todos os tipos. Homens sábios, homens ignorantes, homens bons e homens maus. Os espíritos não são diferentes, com o agravante da gente não conseguir enxergá-los, a menos que pela via mediúnica, e com o agravante deles poderem perceber o que se passa em nossas mentes, né? Então, imagine que a gente mergulha num mundo cheio de homens e mulheres de todos os tipos, né? Com que segurança a gente vai adentrar, né? Então, a doutrina espírita explica que o pensamento é o que vai ditar a companhia que a gente vai ter. Então, daí, ser imprescindível o aprimoramento moral para que a gente consiga realizar o bom desenvolvimento mediúnico. Mas não o bom apenas da faculdade, porque a faculdade pode estar muito bem desenvolvida. Porém, bom médium não é aquele que dá uma boa passividade, uma boa comunicação, mas bom médium é aquele que dá comunicação, dá assistência aos bons espíritos, né? E isso deriva da qualidade e elevação moral que ele consegue conquistar. Então, acho que é isso aí, né? É bem amplo. Só um adendozinho do meu amigo, que falou muito bem. Aquele que é médium, ele tem que se preocupar mesmo com o estudo. Porque médium sem estudo está com um problema seríssimo. Se você é médium e não estuda, todos os seus canais estão abertos. Se esses canais estão abertos e você afina com espíritos da tua natureza, que não são tão bons, porque se você fosse tão bom, se eu fosse tão bom, talvez eu estivesse em outro lugar, vai te levar para situações difíceis, vai te colocar em situações muito complicadas. Então, é primordial o estudo. Sem estudo, não há desenvolvimento mediúnico. Agora, olha que interessante, alguns pontos fundamentais da educação do médium. É o estudo e a prática. Tanto o estudo quanto a prática devem ser assistidos e orientados por irmãos experientes. Qualquer semelhança com o Cohen é mera coincidência, né? Eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós fazemos o estudo e fazemos a prática e somos orientados por irmãos experientes. Tem que se tomar muito cuidado também o médium, porque de repente ele começa, nossa, que legal, começa a se tornar um médium curioso, começa a achar interessante e buscar a mediunidade pela curiosidade. Ou então começa a se vangloriar, ou então começa a participar de alguns espetáculos. De vez em quando a gente vê alguns espetáculos, e mediunidade não pode ter espetáculo, em hipótese alguma. E também ganhar dinheiro, eu acho que isso aí a gente não deve nem entrar nesse mérito, né? E, gente, mediunidade é trabalho, é servir. A única função do médium é servir. É um trabalho que foi designado e que deve ser efetuado. E quanto mais você serve, quanto mais você trabalha, é claro que mais é necessário o estudo, então há o teu desenvolvimento pessoal.
e, obviamente, você avança um pouquinho. É isso. Então, gente, foi bem explicado, né, a respeito da educação dos médiuns. É justamente isso, né? É a busca constante do estudo, e nós queremos falar para vocês, mesmo nós, todos os médiuns responsáveis, todas as pessoas que trabalham na mediunidade com responsabilidades, eles não deixam nunca, nós nos deixamos nunca de estudar. Mesmo nós aqui que já estamos há muitos anos fazendo COEM, há muitos anos a gente estuda o COEM, né? A mesma apostila, a gente lê o livro dos médiuns diversas vezes, muitas vezes, e a gente continua ainda estudando uma vez por mês essa casa aqui, todos os grupos mediúnicos. Uma vez por mês, eles se reúnem, nós nos reunimos para fazer o estudo do livro dos médiuns. E cada vez que a gente se reúne, é uma surpresa, a gente descobre uma nuance diferente, a gente descobre alguma coisinha que passou e a gente não percebeu. Então, o estudo é muito importante, mas, acima de tudo, a evangelização, né, gente? A prática do bem. Não só conhecer a teoria da mediunidade, a ciência da mediunidade, mas a prática do bem, evangelizar-se. Porque é aí que a gente consegue se sintonizar com os espíritos protetores. Então, isso é um tópico muito importante também. Agora, o grupo 3 e grupo 4, eles estudaram preparo e cuidado dos médiuns. Boa noite a todos. O nosso grupo estudou a função dos médiuns e o preparo e o cuidado dos médiuns. Em relação à função dos médiuns, a gente estudou que o papel da mediunidade é a propagação da verdade sobre a inspiração das potências espirituais. Então a gente vai estar influenciado pelos espíritos superiores para a gente propagar a verdade. E a partir daí, então, surge a responsabilidade, né? Então, ou seja, o médium não pode deixar a faculdade que ele tem envaidecer ele, como o Davi falou. A gente não pode deixar que a mediunidade nos influencie de forma negativa, né? A gente achar que a gente é melhor, que a gente é diferente, ou que a gente pode utilizar ela para conseguir alguma coisa pessoal. A mediunidade, ela é destinada a todos. Ou seja, o médium não pode usar a mediunidade para comunicar só com quem ele quer, do jeito que ele quer, para tentar auxiliar quem ele quiser. A mediunidade não é feita para isso, né? Ela se destina a todos os seres humanos, né? E os espíritos que estão sendo auxiliados. Então, para a gente conseguir isso, a gente precisa criar em torno da gente, né? Os médiuns têm que criar em torno dele uma elevação espiritual, um ambiente bom de trabalho, que a gente consegue através da nossa educação. Então a gente não deve se envolver em misticismo, né, ficar preocupado com esse tipo de coisa. E sim, se a gente acabar fazendo isso, se envolver, achar que a gente é super-homem, que a gente faz coisas que todo mundo duvida e tal, a gente vai se afastar da prática cristã. Porque se o objetivo da mediunidade é auxiliar o próximo, se a gente usar a mediunidade para outra finalidade, a gente está se afastando da prática cristã, se afastando do espiritismo e perdendo assim o nosso verdadeiro objetivo, né? Tem médium que acha que ele coloca no texto, né, que tudo tem que ser por ele, as verdades vêm através dele, tudo tem que ser dele, na reunião a melhor comunicação tem que ser a dele, ou sempre foi a dele. Ou seja, está envaidecido, perdeu o objetivo. O objetivo é ajudar. O objetivo não é ser melhor, ser pior, nada disso. A mediunidade é um meio da ação divina, por isso mesmo que a gente não pode usar para elementos particulares, né?
Então, assim, a gente não pode usar conforme os nossos desejos. E aí, se a gente começar a usar dessa maneira, para nossos desejos, para aparecer e tal, a gente vai acabar abaixando nossa vibração. E aí existe um perigo muito grande. Né? A minha letra está muito feia. Desculpa. Aí eu tô... Bom, concluindo então, a gente tem o médium, ele tem duas funções assim, né? Dois tópicos que consegue abranger tudo, que é o conhecimento, as duas funções da mediunidade. Conhecimento da verdade pelos homens, né? E promover a melhora espiritual do homem. O outro tópico é o preparo e o cuidado dos médiuns. Então, como a gente já tem falado bastante, o médium deve se conduzir, né, nos ensinamentos cristãos para poder colher os frutos da prática mediúnica, disciplinada e profícua. Assim, no dia da reunião, pelo menos, né, que a gente fala que no dia da reunião a gente tem que se regrar, tem que tomar cuidado, mas a gente fala isso porque a gente é difícil demais. Não? O certo era todo dia, que aí a gente consegue se levar bem, mas... Se tiver difícil, tal, não pode parar de tentar. Mas se tiver difícil, pelo menos no dia da reunião, a gente tem que se preocupar com alguns pontos. Por exemplo, ao despertar, a gente já tem que despertar com uma atitude mental digna. Ou seja, a gente tem que regrar nossos pensamentos, né? Iniciar com uma boa leitura, a leitura dos livros do Allan Kardec ou de algum livro bom, para a gente ficar calmo, evitar pensamentos e práticas maldosas, evitar maledicência, evitar a briga, né? Então acordar, fazendo fofoca, reclamando da vida, vendo a parte negativa das coisas, brigando no trânsito, vai influenciar na nossa prática mais tarde. Em relação à alimentação, principalmente nas horas que antecedem a reunião, evitar excesso no sistema digestivo, né? Comer demais, e aí o que acontece? Se a gente come demais, naturalmente o nosso organismo destina as energias para a digestão. Se a gente destinar muita energia para a digestão, vai faltar energia para a nossa prática, para o nosso estudo, para o nosso trabalho, né? E também para evitar uma congestão, ninguém quer passar mal durante a reunião, né? Então a gente sim, tentar uma alimentação normal, principalmente alimentos de fácil digestão, né? Mas também não precisa passar fome, né? Chegar aqui com a barriga roncando, que aí não vai nem concentrar, vai faltar energia. E até falaram, né? Principalmente quem tem problema com glicose, pressão, se ficar sem comer alguma coisa assim, é perigoso até desmaiar, né? Então, uma alimentação balanceada, sempre de olho na nossa energia, na energia que a gente vai precisar. Então, a gente tem que estar bem alimentado para a gente ter essa energia, mas também não pode perder muita energia na digestão. Também é bem óbvio assim, que a gente não pode beber no dia da reunião. Beber em excesso um dia antes da reunião. E também evitar o cigarro, o fumo, principalmente próximo da reunião, né? Não dá para a gente... orientar, quem é doutrinador principalmente, orientar o espírito a se afastar do cigarro ou da bebida, se a gente estiver entupido de tabaco ou de álcool, né? Não condiz com o trabalho. O repouso físico e mental, né? Então, após o trabalho, acho que todo mundo aqui, a maioria trabalha, mas se tiver alguém que estuda também, que é muito cansativo, ter aquele momento de repouso, de silêncio, escutar uma música clássica, um relaxamento, uma pausa, para a gente conseguir desconectar dos problemas que todo mundo tem no dia a dia. Então, é difícil. Quando não der, tudo bem, mas se puder evitar, eu falo assim, por mim mesmo, eu venho direto do trabalho porque não dá. Eu saio de Nuporanga às 7 horas da noite, então eu chego direto. É muito difícil desconectar. Porque você está ali, você acabou de ler um problema, você acabou de passar uma dificuldade, sua cabeça, seu cérebro naturalmente está girando bastante. Então tem que ter aquele momento, o máximo que puder, desligar, ler uma mensagem e tal, para poder se desconectar de um lado, que é o trabalho que é muito importante, mas conectar no outro trabalho que a gente se propôs
e que é o que a gente tem como objetivo, né? E depois também, e o repouso físico também, né? Não chegar aqui muito cansado, né? Para poder ter energia, para poder despender no que a gente vai precisar. E a prece e a meditação também, principalmente, começar de onde a gente estiver, no lar, onde a gente estiver, já conseguir começar a meditar, para a gente começar a elevar o pensamento, para na hora de conectar com os espíritos superiores, facilitar para a gente e para eles, né? Então, elevar o pensamento de todos, do médium que vai psicografar, do pessoal da sustentação, que tem que estar cheio de pensamento alto, de energia para conseguir aguentar lá a barra, né? Os doutrinadores também tiverem com pensamento alto para poder argumentar bem, colocar bem os ensinamentos cristãos. E por fim, a superação dos impedimentos. Ou seja, os impedimentos que aparecerem durante o dia não impedirem realmente a gente de vir aqui, né? Uma dorzinha de cabeça, alguma coisa, a gente pode resolver aqui, né? A gente não vai colocar comida no fogo um pouquinho antes de vir para cá, então a gente se preparar realmente. Se tem alguma coisa que pode atrapalhar a gente, resolva antes. Se você tem que resolver algum problema, faz uma ligação mais cedo, ou se tiver que conversar com alguém, alguma coisa, evitar impedimentos da gente vir aqui, né? E inclusive os imprevistos, às vezes chega uma visita, então se a gente puder já falar para a família, tal dia lá não tem jeito não, se você quiser me visitar, vem outra hora aí, tal, né? E se for realmente alguém inesperado, explicar com clareza, com convicção naquilo que está fazendo, falar, tem um trabalho agora, porque o nosso trabalho aqui é um trabalho, a gente não falta do trabalho, né? Um trabalho material, porque chegou uma visita, né? Hoje eu não vou trabalhar, chegou meu primo aqui, a gente não faz isso. Então não fazer a mesma coisa no nosso trabalho aqui, que tem a mesma ou até superior importância, né? Então sempre tá atento a isso aí, sempre fazer as coisas com antecedência para não ficar enrolado na hora de vir. Boa noite. Aqui também, ele já falou muito bem, mas a gente, na função dos médios, deve, como foi citado no primeiro grupo, o propósito é fazer o bem. Então, a gente tem que estar sempre vindo trabalhar ou sempre durante o dia tendo essa rotina de fazer o bem. E aqui é um exercício diário, né? A gente fala principalmente no dia da reunião, mas isso é uma coisa que a gente tem que buscar todos os dias para tornar um hábito, para no dia da reunião, de repente, não ficar tão complicado, né? Você não sentir tanto que você precisa de vir preparado, que a sua alimentação tem que ser legal, que o seu estado físico tem que estar legal. Então, assim, sempre organizar um horário, né? Você já saber que dentro daquele período ali, a prece, a oração ser diária, para isso, no dia da reunião, ficar uma coisa mais leve, mais comum. E também, assim, as pessoas falam assim, mas eu não sou, assim, eu não sou médium, de repente eu sou uma passista, eu sou um doutrinador. O preparo é o mesmo, porque a sintonia do grupo é muito importante. Então, se você tiver, não, deixa que o médium vai, é ele que tem que estar tudo bem. Não, todos que estão ali tá fazendo parte, tá tendo suas energias. Não é porque você, de repente, não está recebendo, não está doutrinando ou não está sentindo nada, mas a sua vibração está ali e com certeza quem está ali encarnado e desencarnado está sentindo. Então era só. Obrigada. Vocês perceberam então, né, gente, que é um trabalho cotidiano. Então o desenvolvimento ou a educação da mediunidade é o desenvolvimento e a educação do ser humano, né? Buscando a ética, buscando o positivo. Então, se a gente fizer tudo isso que falou aqui no dia da reunião, se a gente tiver o hábito, tiver o costume de fazer isso, no seu cotidiano, você vai ter uma vida muito mais tranquila, muito mais serena, você vai ser uma pessoa que tem um bom gênio, que não é dada a briga, a discussão, que você tem uma vibração boa. Então, isso na verdade, a gente se melhorar, a gente fazer a nossa própria reforma.
íntima, buscar melhorar tudo que tem de ruim dentro de nós. É isso que a gente espera do médium. E a gente não pode esquecer que Kardec falou que todos somos mais ou menos médiums, né? Então, todos nós estamos buscando realmente nos melhorarmos dentro da reunião mediúnica. Então, o objetivo que a gente tem na Casa Espírita é justamente conhecer essa educação do ser, para trabalhar na mediunidade. E trabalhar na mediunidade, o que é? É fazer o intercâmbio entre esses dois mundos, é levar uma palavra de esperança e conforto e consolo a todas as criaturas encarnadas e desencarnadas. Então, lá na minha casa, eu sou o médium da minha família. Eu estou levando a paz, a harmonia, a serenidade, o esclarecimento da espiritualidade para os meus filhos. Estou levando a harmonia no meu lar, no meu ambiente de trabalho. Então, generalizando assim, todos nós somos médiuns. Evidentemente, aquela criatura que tem a faculdade mais ostensiva, ela tem que tomar um cuidado maior ainda, porque ela ainda tem essa capacidade de entrar em comunicação com espíritos desencarnados também, né? Então, tudo isso que foi falado aqui é interessante. Eu queria só tocar a respeito aqui da alimentação. Muita gente comenta a respeito da comer carne ou não comer carne. Eu lembro sempre que isso era um problema quando eu fiz COEM, para mim. Porque, gente, eu ainda sou muito inferior se comer carne for inferior. Eu gosto muito de carne. Eu não sou vegetariana. Hoje como muito menos do que já comi, né? Porque eu tenho uma conscientização que eu devo diminuir isso, mas eu ainda como carne, sinto falta dela. Então, eu me lembro, até foi a mãe da Marlene, a dona Rosa, assistindo uma reunião com ela, e ela me falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim: não adianta nada você ficar brigando tanto com a carne, se quando você chegar na hora, o dia que você vem na reunião, você não come a carne. Tá? Mas na hora que você está lá na reunião, você pensa assim: a hora que eu chegar lá em casa, tem um bifão lá me esperando. Nossa, estou até salivando, né? E aí eu cheguei a essa conclusão. Então ela falou assim: então é melhor você comer menos, come um pedacinho de carne na hora do almoço, lá, um pedacinho só. Vai fazer menos mal do que você ficar pensando nela. Se você não puder não comer, muito melhor. Você vai se sentir melhor e os espíritos também. Mas não adianta você não comer e ficar pensando no bifão lá a hora que você chegar. Então, a partir daí ficou mais fácil. Até não como carne, mas não é mais um sofrimento para mim, né? Tem dia que eu como, esqueço, como. Tem dia que eu não como, mas nunca exageradamente, nunca mais comi exageradamente. Isso aí é um exemplo que eu estou dando. E a superação dos impedimentos. A gente fala isso, gente, porque os impedimentos aparecerão. Principalmente quando a gente está no começo da nossa educação mediúnica. O impedimento aparece. É um filho que dá uma febre de repente do nada. A gente fala assim: da onde que surgiu isso? Ou uma birra. A criança dá uma birra, quem tem criança pequena, e você não consegue sair de casa. A criança fica, né, nervosa, brava. Às vezes é o marido que fica irritado, ou a esposa que fica irritada, a visita que chega na hora errada, a chuva que cai, se a gente já está vendo o tempo armar, falta meia hora para a reunião, fala assim: antes dessa chuva cair eu já vou. Não, eu vou esperar a chuva cair. Aí ela cai mais do que o previsto, a gente perdeu a hora. O pneu que murcha, tudo isso tem, esses impedimentos tem. Então, se a gente sair um pouquinho antes de casa, a gente vai conseguir chegar no horário aqui. Às vezes a condução que a gente perde. Então, a gente se preparar para superar esses impedimentos, porque eles surgirão. E com o tempo, tenham a certeza da experiência de quem já viveu isso. No começo, os impedimentos são muitos. Depois, eles não são mais impedimentos, a gente nem percebe eles. A gente já sabe que aquela hora a gente sai de casa e vem, os parentes também, então ninguém já repara mais que a gente não vai nem na casa da gente naquele dia, porque já sabe, né? Então, já sabe que no aniversário a gente vai chegar depois das 9h30, se bem que hoje
todo mundo chega mais tarde mesmo nas festas, né? Antigamente a gente tinha que chegar às 7 horas, por aí. Então a gente chegava, já tinha cantado o parabéns, antigamente, mas hoje não. Então a gente tem que ter esse compromisso, conforme o companheiro falou. É o nosso trabalho, é o nosso compromisso com a espiritualidade superior. Então a gente tem essa responsabilidade de vir aqui. Então, eles estão nos esperando. Da mesma forma que um cirurgião, um médico, que ele trabalha em equipe, trabalha lá no centro cirúrgico, ele não pode faltar porque está chovendo. Não é? Ele tem que chegar correndo e fazer a cirurgia. E todos os enfermeiros que estão ali auxiliando naquele momento, tem que estar lá naquela hora, preparadinho, já com as mãos lavadinhas. O que é a mão lavadinha para a gente? A higienização. Higienizar pensamento, meditar, né? Tudo isso. E a gente pode fazer isso tudo rapidamente, né, gente? Não tem necessidade de falar assim, se eu for seguir tudo isso aqui, eu vou ter que ser daqueles gurus que ficam o dia inteirinho só pensando nisso. Não é assim. Igual o companheiro falou, ele já vem do trabalho. Se ele chegar 5 minutos, 8 minutos mais cedo, sentar e ler tomar um copo d'água, sentar, ler uma mensagem, ele já vai entrando em outro ritmo, não é? O ritmo já vai abaixando. E a hora que ele chegar na reunião, ele já vai estar melhor, ele já vai estar legal. Então, é isso aí que a lição de hoje vem falar para a gente, a 27ª teórica. Nós encerramos aqui. A semana que vem nós teremos a 27ª prática, doutrinação dos espíritos, ainda a última de doutrinação dos espíritos. Nós vamos falar sobre os resultados e com isso a gente vai terminar a fase 9 e vamos entrar na última fase do nosso curso, né, que é a fase 10.